Eu vou desenhar um bonequinho. Olha o que acabou de acontecer. Não tinha bonequinho. Né? Agora tem um bonequinho. Como é que esse processo se dá? Então, tem um modelo, existe um modelo que eu capturo e ponho no papel. Não é assim que funciona, mais ou menos? Bem, esse boneco, ele não era. Agora ele é. Ele vai deixar de ser em algum momento? Não. Mas é pior do que isso, veja bem. Olha só. Me acompanha aqui. Então, tem matéria, forma, lembra? Matéria é matéria mesmo, carne, osso, plástico, madeira, o que é que seja. Forma é o conjunto de possibilidades. Forma não é figura externa, lembra disso? Forma é todo aquele conjunto de possibilidades que um ente, que uma coisa, que aquilo que é, pode fazer, se tornar, realizar, o que é que seja. Não é assim? Lembra disso? Tá? Qual que é a tua forma, ser humano? Lembra por quê? Porque você pode realizar coisas que seres humanos realizam. Né? É claro que você, em concreta, você não vai poder realizar tudo que todos os seres humanos realizam, mas aquilo que você pode realizar. Lembra disso? A gente falou esse papo. Lembra desse papo? Lembra. Só que tem um outro conceito que ele é fundamental para a gente poder continuar caminhando. Ele é um pouco mais sutil do que tudo que a gente falou ontem. Tá? As coisas que a gente falou ontem, se você for lembrar bem, elas não são difíceis. Não é difícil perceber. É difícil explicar tudo do jeito que eu expliquei. Né? Se chegar em casa e o pessoal perguntar assim, como é que foi lá? Eu falei, eu vou voltar amanhã, acho que vou. Né? Aquela coisa assim. Então, outros vão conseguir explicar, mas assim, é uma coisa que não é... Né? Você precisa de 4 horas contando uma história. É isso que é difícil mesmo. Foi o que eu fiquei fazendo, eu fiquei 4 horas contando uma história. Essa que é a coisa. Explica aquilo tudo assim em uma linha. Vai perder tudo, né? Vai perder tudo, porque a coisa de ontem era abrir percepção. Abrir percepção, falar de coisas que a gente sabe. Esse bonequinho, dá uma olhada nele. Agora é sério. Aconteceu uma coisa aqui mística. Mística. Não tinha boneco, agora tem. Aconteceu aqui uma coisa no processo da criação. Se a gente for um pouquinho sensível, isso está entre as coisas mais místicas que pode existir. Não tinha, agora tem. Não era, agora é. E o pior, é isso que eu quero que o nosso olho bata. Eu quero que o nosso olho bata aqui. Por quê? Porque miseravelmente, há 400 anos, foi perdida, se perdeu do horizonte de consciência não só do homem vulgar, nosso, não só do homem da rua, mas também dos intelectuais, perdeu-se uma disciplina, um conhecimento chamado simbólica. A simbólica acabou. Ninguém, não se desenvolve simbólica mais. Eu vou explicar o que é simbólica. Tá? A simbólica é tudo. Simbólica é a ciência mais forte que tem. A gente vai falar disso. Tá? De 400 anos para cá, a simbólica ruiu, caiu. E esse é um dos motivos da deficiência de inteligência do homem contemporâneo. Que não consegue perceber um palmo na frente do nariz. Mesmo quem tem nariz grande não percebe um palmo na frente do nariz. Né? Então a gente vai falar disso aqui. Então preste atenção nesse boneco. Isso não é trivial. O boneco é trivial, é mal desenhado, eu não sei desenhar. E aqui já está o ponto. Aqui começa a nossa conversa. Né? Esse boneco não era, agora ele é. Esse boneco tem matéria e tem forma, não tem? Ele tem matéria de boneco, tem forma de boneco. Aqui é difícil a gente pegar por quê? Porque esse aqui tem tanta interseção da técnica aqui, quer dizer, eu desenho um boneco aqui que aparece aqui, né? Mas vamos imaginar que eu peguei um pincel e pintei o boneco aqui. Fica mais fácil para a gente, senão a gente vai precisar de um monte de... Você vê que a própria intermediação da técnica já confunde nossa percepção, né? Mas é um exercício de imaginação, fica mais fácil. Eu não vou pedir para o pessoal pegar um flip chart para desenhar com um pincel aqui o boneco. Né? Então, aqui funciona. Então, esse boneco ele tem matéria e tem forma. Né? Tem matéria, que é tinta. Aqui, no caso, sei lá que matéria é essa. E tem
forma, ele tem forma de boneco. Beleza? Ele tem mais uma coisa. O que mais esse boneco tem? Esse boneco não era, agora ele é simples assim, isso dá para explicar numa frase. Ele não era, agora ele é. Então ele tem vida, mas ele tem o quê? Ser, o nome técnico. Ser. É o mesmo verbo, preste atenção. O verbo ser vira é, não é isso? Ele não era, agora ele é. Então ele tem. Por que você está batendo nisso, Ítalo? Porque isso aí é óbvio, né? É intuitivo, quem não sabe disso. Bem, um monte de gente não... É óbvio que é óbvio. A gente só vai falar de coisas óbvias, na verdade. Mas a questão é a seguinte. Olha aqui. Pega o processo comigo. Ele tem ser. Não é? Porque ele é. Agora olha o processo que aconteceu. Como ele é? Preste atenção aqui. Olha aqui comigo. Ele não era. Quando eu desenho, ele passa a ser. Olha que maravilha. Eu, Ítalo, ser humano, pelo ato da minha vontade, da minha técnica, da minha intenção, eu reúno isso tudo e a partir de uma operação quase que alquímica na realidade, aparece um outro ente. Sacou o processo ou não? Eu pego a minha técnica, eu pego a matéria do mundo, eu pego a minha intenção e aparece uma outra coisa que não tinha. Isso é bizarro. A minha ação, a minha intenção, a minha engenharia doou um ser. Algo de mim está nesse boneco. Percebe isso ou não? A gente pode chamar assim, ó, o que meu está nesse boneco? Preste atenção aqui, isso aqui é importante. Não é minha matéria que está nesse boneco. Não é? Porque, bem, esse boneco é feito de outra coisa. Não tem carne e osso nesse boneco. Não tem matéria do Ítalo nele. Não tem forma do Ítalo nele, porque eu tenho forma humana. Esse boneco tem outra forma. Tem forma de boneco. Não é isso? Mas tem um negócio... Eu e esse boneco, a gente está conectado, bicho. Como se fosse uma linhagem, uma cadeia. Um fio que me une a esse boneco. A gente pode chamar de intenção, mas é fraco ainda. Tá pegando o que eu estou falando ou não? O ser dele depende em alguma medida do meu ser. Dá para perceber isso ou não? É porque eu sou que esse boneco é. Eu criei esse... Olha. Isso é maneiro, cara. Porque esse boneco tem uma irmandade comigo. Existe uma cadeia, uma linha, uma sequência, pode chamar do que você quiser, que une o meu ser ao ser desse boneco. Isso é fantástico, isso é místico pra cacete. Se for parar pra pensar mesmo, a gente pode, claro, é o que eu falei do ajuste do olho, a gente pode passar por esse mundo não apertando o olhinho e não vendo nada. Mas se a gente é um pouco sensível, e aqui, nessa nossa encontro de 2 dias e meio, 3, é um convite à sensibilidade, no final das contas, né? É uma tentativa de sensibilidade. A gente vai olhar, pelo menos aqui, não precisa ir para a rua e ficar, tem isso em tudo, senão você fica maluco, né? Não é para fazer isso. Mas aqui, pelo menos, a gente vai... Então, esse boneco, ele tem uma irmandade comigo. Tem uma conexão. Agora, eu também fui criado, não é isso? Meus pais um dia se conheceram, aí deitaram, aí... Não é essa história? E os pais dele também, e aí vai, e aí vai. Não é assim? Você vê que existe uma conexão. Os seres, eles estão conectados de algum modo no mundo. Tá? Vamos dar um passo além? Porque isso a gente percebeu, é claro. Deu para pegar esse negócio do ser? Quem não pegou esse negócio do ser? Porque veja, não é... É só ouvir. A gente não está acostumado com esse tipo de conhecimento, né?
Não tem muito o que entender, é ouvir a história, não é? É esquisito isso. É ouvir uma história que não fere a razão, não fere a percepção, não fere nada. Eu falei, então tá me contando uma história, é só isso. É uma história que é. Não é isso? É um tipo de conhecimento diferente. Não precisa nem de memória histórica. Mas isso aconteceu em que data, Ítalo, né? 18 de não sei o quê. Não é esse tipo de conhecimento. É outro tipo de conhecimento que a gente está falando aqui. Essa conexão dos seres a gente chama de grande cadeia do ser. Tá? Só quero que vocês percebam aqui uma coisa. Com que intenção eu criei esse boneco? Isso é importante. Esse boneco ele tem uma conexão comigo. Tá? Aqui que a gente está... Caralho. A gente está inaugurando aqui uma coisa chamada ciência da simbólica. Eu estou desenvolvendo a ciência da simbólica. Estou deduzindo, fazendo dedução simbólica com vocês aqui. Beleza? Isso está perdido há 400 anos. Há 400 anos não se faz isso. Mas é desses milagres que acontecem de quando em quando. Por acaso, um dos grandes simbolistas do mundo que reapareceu é um brasileiro. Década de 60. Por acaso. Assim, sei lá, apareceu aqui no Brasil um cara que fez 20 volumes e é o grande simbolista do mundo hoje. Mário Ferreira dos Santos. Tá? É um brasileiro. É desse milagre assim que acontece. Por acaso caiu aqui no Brasil o negócio. O Mário, na verdade, ele era um tradutor de Nietzsche. E dava aula de filosofia, muito boa já, bem acima da média, mas não era um gênio. Era bem acima da média, mas não era um gênio, né? E aí estava numa turma, dando aula uma vez, uma turma bem menor do que essa, tinha uns 20 alunos. Era um curso sequencial, assim, né? Toda semana eles se reuniam. Ele estava dando aula lá. Aí porque eu conheci a filha dele, teve um relato dela. Ele estava dando aula, aí ele parou, sentou à mesa, né? Acendeu um cigarro, começou a pensar, falou assim, pessoal, desculpa, eu vou precisar interromper o curso, que eu tive uma ideia, eu preciso ir para casa escrever. Aí foi... E nunca mais saiu. Ficou 15 anos escrevendo. Ele teve uma ideia, sacou? Ele abriu. É o que ele chama de filosofia concreta. É um monumento. Tem umas pessoas que eu penso, assim, eu gosto de fazer esses exercícios. Imagina só uma mesa, né, que está Platão, Sócrates, São Tomás de Aquino. Imagina o nível de conversa, de visão. Mais do que conversa, assim. Imagina onde é que a inteligência desses caras alcança. Né? O Mário Ferreira, se sentasse à mesa com eles, era de igual para igual. Igual para igual, não ficava para baixo. Né? Ele veria na mesma profundidade, na mesma intensidade, na mesma distância do que esses outros caras. O Mário Ferreira é dessas inteligências. Você lê o que ele está escrevendo, você fala assim, cara, é porque ele só conseguiu escrever isso porque a pena só alcança isso. Mas ele está vendo assim numa profundidade, numa altura, enfim, que não está aqui no papel. É porque eu queria só falar um pouquinho assim da questão do que não era e passou a ser a partir do momento que eu criei, então aquilo ali passou a ser infinito, né? Mas e a questão da eternidade? A gente pode falar eterno. É isso aí. Então, mas a questão da eternidade, para mim, é assim, já existia antes, não tem nem começo, nem fim. Não é que não tinha um começo, agora tem, porque eu criei e não tem fim. Na verdade, já existia, né, de alguma maneira, e vai continuar existindo. A filosofia, ela resolve essa questão com um termo que pode ser muito, muito desenvolvido, mas é o seguinte, olha só, vamos lá. Quando a gente fala, só para a gente ajustar os termos, beleza? Só para a gente poder falar. Então, assim, infinito não é um termo que a gente use muito na metafísica, a gente usa mais na matemática. Infinito, em geral, é uma sequência que não tem fim. A eternidade ela não é uma sequência linear, ela é tudo. Tá? Então, a gente prefere usar a eternidade. Você tem razão. Questão de debate de milênios da filosofia. Você está na questão, você tem uma cabeça metafísica, você não, peraí. Se é eterno, é eterno, sempre esteve lá. Né? O que acontece é o seguinte, se investigou e tal, e a questão é, há coisas que têm um início, mas não tem mais um fim. Por exemplo, esse boneco. Por exemplo, você. Você não era, em algum momento você passou a ser. E eu entendo a tua dúvida. Quando você passa a ser, você vai para a eternidade. É isso aí, vamos lá. Eu não era, talvez, a matéria, mas isso já aí, era. Isso aí, perfeito. Inclusive o boneco, eu acho assim, ele já era de alguma maneira dentro de mim também, né? É isso aí. Essa é a questão da filosofia. Essa é a questão da filosofia. Você está certinho, é isso mesmo. A questão é a seguinte, você já era ou você passou a ser?
A tua pergunta é essa mesmo. É que a gente não vai investigar aqui. Isso aqui é um problema... Vou te dizer qual é o problema da filosofia isso aqui. Entre os universais e os particulares. É um problema chamado nominalismo. Isso é um problema filosófico. Tá? Que foi resolvido no século XIII, só para você saber. 18 anos de discussão. 18 séculos de discussão, perdão, né? Foram 1.800 anos discutindo esse problema. No século XIII, a questão é matada. E foi matada perfeitamente mesmo. É uma coisa assim que a razão não tem mais dúvida sobre isso. Eu não vou dizer aqui qual que é o problema dos nominalistas. A gente vai precisar de uma aula, você vai precisar de 3 horas para explicar isso. Tá? Mas a tua pergunta é muito profunda, é muito certeira. É uma dúvida mesmo, que durou 18 séculos. Então faz sentido você ter essa dúvida. Beleza? Não quero te dizer... Quem é? Aqui. Só um segundo. Não quero, assim, jogar a goela abaixo a resposta. A gente consegue conviver com essa dúvida. Não faz diferença pra gente aqui agora. Tá? É que não faz mesmo. Se a gente começar a investigar outras coisas, aí vai precisar chegar no termo certeiro. Pra gente não faz muita diferença. Eu não quero que você tenha certeza se a coisa tem um início e não tem nada, ou sempre teve. Pra mim, tanto faz. O fato de você já saber que tem eternidade e tem um mundo espiritual é tudo que eu queria aqui. Lá tem a discussão. As coisas são eviternas, como a gente fala. Eviternidade é o quê? Tem um início e não tem mais fim. Isso é o termo técnico. Eviternidade. Né? Só para te dizer, a questão foi matada. As coisas são eviternas. Tá. Foi mal. Mas assim, não tem problema imaginar que não. Porque por 18 séculos se imaginou que tinha-se dúvida disso. E tanto faz. Para mim, tanto faz. Hoje, aqui, porque a gente vai discutir até o domingo, não faz diferença. Beleza? Não vou... Não preciso... Tá? Dá na mesma mesmo. Porque olha só, eu sempre estive aí na mente de Deus, ou enfim, você pode botar o nome que você quiser. Ou não tinha... Como é que tá o nome? Adriana. Não tinha Adriana e um dia teve Adriana. Adriana, não sei, se você não se importar, por mim, você pode pensar as duas coisas, tá? Tá bom? Obrigada. Mas já estou te dizendo, não tinha Adriana. Foi mal, Adriana. Te falar isso aí, fica triste aí com a história, vai assim. Eu não sempre existi, então. Fala, mulher. Se o que trata é a personalidade madura, é isso aí. Nós podemos atribuir o número de insucessos, fracassos terapêuticos de pessoas que estão em tratamento. Faz as contas aí e medir você. E, tipo, será claro que muitos profissionais não estão buscando, por exemplo, muitos cursos de atualização? Acho ótimo isso. E, no final, eles não estão se preocupando em amadurecer. Mas é isso aí. Quando podemos a gente falar, amanhã a gente vai chegar nas camadas. Talvez a gente chegue hoje. Eu vou tentar chegar hoje nas camadas. Eu nunca consegui chegar sábado, nunca tentei também. Mas talvez eu comece hoje à tarde a falar das camadas. Porque eu queria dar mais ênfase para as últimas camadas, que em geral não faz muito sentido dar, mas talvez eu quisesse dar mais ênfase para as últimas camadas nesse curso aqui. Mas estou na dúvida ainda. Ainda tem um almoço para pensar o que eu vou fazer. Se eu conseguir almoçar. Então, é isso aí. Quando a gente falar das camadas, por exemplo, eu vou falar para aqui de um elemento que os psicólogos usam e abusam, os médicos usam e abusam, que é um conceito de transferência e contra-transferência. Maximamente equivocado. Usa-se isso erradamente. Transferência não é assim. O paciente fez uma boa transferência comigo, ele gosta de mim. Não é isso. Mas assim, gente, eu fiz minha contra-transferência é horrível com ele, eu não gosto dele. Isso não é contra-transferência, também não é transferência, é outro conceito. É uma coisa técnica da psicanálise. E a gente vai falar direitinho. Aí entra isso aí que você falou. Tá? Mas é isso aí mesmo. Teria como investir nesse, não sei, de alguma forma... nesse processo de amadurecimento dos Eu acho 1000 vezes mais fácil amadurecer do que conhecer. É 1000 vezes mais fácil amadurecer do que você virar um intelectual. Só que você precisa de mais comprometimento. É que amadurecer é para todo mundo. O intelectual é para meia dúzia. Uma personalidade madura está aberta para todos. Você não tem nada fechado, entende? Para ser intelectual, não. Você precisa ser inteligente. E tem gente que não é. Entendeu? Para amadurecer, você só precisa ser humano. E aí todo mundo é. Exceto, enfim. É mesmo, é verdade. E é 1000 vezes mais profundo, mais eficaz um homem maduro que um homem inteligente. A inteligência serve para nada. Se ela não está articulada com a maturidade. Um monte de gente que é inteligente, que lê 1000 coisas, não serve para nada. Nada. Não consegue dar uma resposta do que é a vida. A verdade é essa.